Olá, eu sou a doutora Silvia Ramuti e hoje eu venho conversar com vocês sobre o metabolismo. Bom, então o que seria o metabolismo? O metabolismo nada mais é que um termo utilizado que engloba aí diversas reações químicas em prol aí da manutenção da vida, tanto das células como também do nosso organismo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa então no metabolismo, ele não é simplesmente uma reação, tá? E sim um conjunto, um processo de reações que são de fundamental importância diária para o nosso organismo funcionar adequadamente. Então, de acordo com essa demanda do corpo diário, a gente precisa aí desse metabolismo para conseguir fornecer energia para ele. Então, exemplos é a questão da respiração, exemplo é uma digestão dos alimentos, ou no caso até a reparação celular. Quando a gente pensa no metabolismo, a gente sabe que ele está intimamente ligado com a nossa alimentação, porque é através da alimentação aonde que a gente vai ter aí a disponibilidade tanto de macronutrientes como de micronutrientes, que são as vitaminas e os óleos minerais, tá? O metabolismo ele é subdividido então em catabolismo e anabolismo. No catabolismo nada mais é de quando a gente tem aí uma molécula maior e aí a gente quebra ela em partículas menores para que assim a gente consiga prover energia para esse organismo. Então vamos dizer, eu como um filé, esse filé eu estou ingerindo proteína, eu vou quebrar ele em aminoácidos e através desses aminoácidos eu vou conseguir ter a absorção deles e ele ser transformado em energia para o organismo. Já quando a gente pensa no anabolismo, é o oposto mecanismo. Então a gente não está pensando na quebra, mas sim na síntese de componentes necessários aí para essa célula se manter viva. Bom, quando a gente pensa no metabolismo, então a gente tem 4 principais pilares que atuam no metabolismo. O primeiro é a composição corporal. Então no nosso corpo a gente tem massa magra, massa gorda, a gente tem o tecido ósseo, além disso a gente tem água nessa composição. O interessante é que a gente tem um termo que se chama aí metabolismo basal, ou seja, é o mínimo de energia diário que eu gasto simplesmente para eu estar viva. E um indivíduo que apresenta mais massa magra, ele apresenta um gasto dessa taxa metabólica, desse metabolismo basal mais elevado. E por que isso? Porque simplesmente para eu manter essa célula muscular acordada, eu gasto mais energia. Comparando no caso com o tecido de gordura, o tecido muscular chega a gastar quase 2 vezes mais essa energia necessária, tá? Outra questão que é interessante é o sexo, tá? Então, normalmente, indivíduos do sexo masculino tendem a ter mais massa magra do que indivíduos do sexo feminino. E, por consequência, se ele tem mais massa magra, ele vai ter um metabolismo um pouquinho mais elevado. Outra questão é a idade. Então, conforme o tempo passa, a gente tende a perder massa magra e tende a se tornar um pouco mais difícil de adquirir essa massa magra. Então, se eu diminuo massa magra, eu, por consequência, vou diminuir também esse metabolismo basal. E por fim a gente tem a herança genética, onde aí alguns indivíduos são favorecidos com uma genética onde ele consegue aí adquirir uma massa magra, adquirir uma hipertrofia muscular num período de tempo mais favorável, tá? Bom, pensando nisso, quais são as dicas então que a gente deve pensar para conseguir dar um boost nesse metabolismo e conseguir dar uma acelerada nele? Então a gente primeiro tem que pensar na questão dos alimentos, o que a gente está ingerindo, e a gente tem que pensar no que a gente está gastando, tá? Então quando a gente pensa no que a gente está ingerindo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a proteína. Querendo ou não, a gente precisa da proteína para formar esse tecido de massa magra. Então a proteína é fundamental. Além disso, existe um termo que a gente fala, que é o efeito térmico do alimento, que nada mais é o quanto de energia que meu organismo gasta para eu conseguir digerir e absorver. E no caso da proteína, esse efeito térmico é elevado, então esse gasto é mais elevado. Além disso, por a gente ter uma demora nessa digestão, uma demora desse esvaziamento gástrico, dessa saída do alimento do estômago para o resto do intestino, o que acontece? A gente acaba tendo mais saciedade e ingerindo menos comida. Outra questão que é interessante na alimentação é a substituição, então, de bebidas que são adocicadas por água. Já tem estudos que falando simplesmente esse shift já é o suficiente para a gente já ter alguma alteração no nosso metabolismo. Já quando a gente pensa na água e na água gelada, isso é mais um plus que a gente consegue fazer, porque o nosso organismo precisa gastar energia para transformar essa temperatura gelada na temperatura do nosso organismo. Além disso, existem alguns alimentos que na composição deles, eles já têm aí alguns ativos que aceleram esse metabolismo. Então, quando a gente pensa na cafeína do café, no chá verde, né? Além do extrato de chá verde que a gente tem na composição,
e além disso também os alimentos que têm aí pimenta na composição, tá bom? Todos eles já têm aí esses ativos que conseguem dar uma acelerada nesse metabolismo. Quando a gente pensa na questão da atividade física, a gente também tem que pensar em dois fatores. Então, numa forma de aumentar a massa magra e numa forma de queimar mais calorias. Então, para a gente aumentar a massa magra, a gente precisa fazer um tipo de atividade física, que é a musculação, principalmente das musculaturas maiores, para que assim a gente tenha mais massa magra e aumente aí nosso metabolismo, porque a gente vai aumentar o quanto que a gente está consumindo diariamente. Já quando a gente pensa na queima de gordura, principalmente, temos aí como exemplo os exercícios intervalados de alta intensidade, que são os HIITs. E por que eles são tão preconizados nessa questão do metabolismo? Porque além de eles também estimularem uma queima calórica imediata, mais interessante, devido a essa alta intensidade, posterior a essa atividade física, é possível, mesmo assim, você ainda ter aí uma queima energética do metabolismo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.